E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma Biblioteca Destilada. Hoje, o papo é sobre dinheiro, mas com uma reviravolta. A revelação aqui é bem chocante. E se o maior inimigo da nossa vida financeira for o nosso próprio cérebro? Pois é, vamos entender essa história direito. Pra gente começar, vou jogar uma pergunta aqui sério, parece até piada. Como é que pode um faxineiro se aposentar muito mais rico do que um executivo que se formou em Harvard? Parece roteiro de filme, né? Mas não, a história é 100% real e ela revela uma verdade, bem desconfortável sobre o mundo das finanças. Olha só esses dois personagens. De um lado a gente tem o Ronald Reed, faxineiro, frentista. Do outro, Richard Fusconi, executivo de Wall Street. O cara se formou em Harvard, fez pós-graduação. Se a gente for pela lógica, o resultado parece óbvio, certo? Mas a realidade adora pregar uma peça. O Ronald Reed morreu com mais de 8 milhões de dólares na conta. Já o Richard Fusconi faliu. Completamente. A pergunta é, como isso é possível? Então, a resposta para essa pergunta bizarra tá toda aqui. Nesta análise do livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel, a gente vai descobrir que o sucesso com dinheiro tem muito menos a ver com o quão inteligente a pessoa é e muito mais a ver com o comportamento dela. Bora então hackear esses bugs que vêm de fábrica na nossa mente? O nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente começa com a história do faxineiro milionário, depois identifica as 4 principais sabotagens da nossa mente, aí descobre o antídoto para isso e no final todo mundo sai daqui com um plano de ação prático, combinado? Então, vamos lá! Beleza, vamos começar com a história, que é basicamente o pilar de todo o livro. A saga do Ronald Reed contra o Richard Fusconi é a prova viva de que, no jogo do dinheiro, a forma como a gente joga é muito mais importante do que as cartas que a gente recebe na mão. O que mais choca nessa história é a simplicidade de um contra a complexidade do outro. O Ronald Reed, ele não fez nada de genial, sabe? O superpoder dele foi a paciência, ele dominou a arte de não fazer nada. Simples assim. Ele guardou o que podia, investiu em ações de empresas grandes e seguras, as famosas blue chips, e esperou por décadas. Já o Richard Fusconi, o gênio de Harvard, foi pura ganância. O cara pegou empréstimos gigantescos e para quê? Para sustentar uma mansão com 11 banheiros e um custo mensal de 90 mil dólares. É mole? Aí, quando a crise de 2008 bateu na porta, ele quebrou. A grande lição aqui é que a formação, o diploma, nada disso importou. O que realmente decidiu o jogo foi o comportamento de cada um. E olha, essa frase do Morgan Housel fecha essa ideia com chave de ouro. Um gênio que não consegue controlar suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Ou seja, um gênio sem controle emocional é um perigo com o dinheiro na mão. Mas, por outro lado, pessoas comuns, gente como a gente, podem construir uma riqueza incrível se souberem lidar com as próprias emoções. E é exatamente nessas emoções que a gente vai mergulhar agora. Ok, agora que a ideia central está clara, vamos fundo nos 4 principais bugs que rodam no software do nosso cérebro. Sabe aquelas falhas de sistema que fazem a gente tomar decisões financeiras péssimas, às vezes sem nem perceber? Pensa nisso como sabotagens mentais que vêm de fábrica com todo mundo. O primeiro bug é o seguinte: a ideia de que ninguém é maluco. Isso mesmo. As decisões financeiras que cada pessoa toma fazem todo o sentido, mas só dentro da bolha dela. O grande problema é que essa visão de mundo que a gente constrói é baseada numa fatia minúscula, mas minúscula mesmo, da realidade. Se liga nesse dado do livro, é de cair o queixo. A gente forma 80% da nossa visão sobre dinheiro com base numa fração que é tipo 0,000 do que realmente acontece no mundo. Pensa comigo. Uma pessoa que cresceu na pobreza vai pensar sobre risco e recompensa de um jeito totalmente diferente do filho de um banqueiro. E o ponto aqui é, nenhum dos dois está errado. Eles só viveram em planetas financeiros completamente diferentes. O Housel dá um exemplo ótimo. Pessoas de baixa renda que compram bilhete de loteria. Para quem tem grana, isso parece uma loucura, um desperdício. Mas para alguém que não vê muita perspectiva, comprar aquele bilhete é comprar a possibilidade de um sonho, entende? O que parece irracional para um grupo faz todo sentido na bolha do outro. Bora para o segundo bug. O nosso cérebro, ele tem uma atração quase magnética por notícia ruim. É impressionante. O pessimismo parece inteligente, parece que a pessoa sabe das coisas, né? Já o otimismo soa meio como papo de vendedor. É o famoso canto da sereia do apocalipse financeiro. E por que esse papo pessimista é tão sedutor?
Bom, primeiro porque o nosso cérebro foi programado para sobreviver, não para ficar feliz vendo o gráfico de ação subir. Ele dá muito mais atenção a uma ameaça do que a uma oportunidade. É instintivo. Segundo, porque o progresso é uma coisa lenta, gradual, quase invisível no dia a dia. Já as crises, as quedas de mercado, essas são rápidas, dramáticas, viram manchete em todo lugar. Pensa bem, o padrão de vida melhorou de forma absurda nos últimos séculos, mas todo santo dia tem um motivo novo para a gente achar que o mundo vai acabar amanhã. O pessimismo nos atrai porque ele soa como um aviso, como se alguém estivesse tentando nos proteger de algo ruim. Agora, o terceiro bug, e esse aqui, olha, é um dos mais perigosos. É o que o autor chama de esteira da insatisfação. É aquela incapacidade de falar, pronto, já tá bom, chega. A linha de chegada financeira parece que está sempre se movendo um pouquinho mais para frente, né? Especialmente quando a gente cai na armadilha de se comparar com os outros. Olha esse número, 100 milhões de dólares. Esse era o patrimônio de um cara chamado Rajat Gupta, que era nada menos que o CEO da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo lá em 2008. O cara estava no topo, podia literalmente fazer o que quisesse da vida. A pergunta é, 100 milhões de dólares é o suficiente? Bom, para ele, não era. Ele queria mais. Ele queria fazer parte do clube dos bilionários. E essa ambição cega fez ele arriscar absolutamente tudo por um dinheiro que ele nem precisava. O que ele fez? Usou informações privilegiadas para tentar ganhar um troco a mais. O resultado foi preso e a reputação dele foi para o lixo. E tem uma frase do Warren Buffett que é perfeita para isso. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. É exatamente isso. O Gupta arriscou coisas que não têm preço. Liberdade, reputação, paz, por uma grana que ele não precisava. A lição aqui é dolorida, mas é simples. A habilidade mais difícil e talvez a mais importante de todas é saber a hora de parar de empurrar a linha de chegada para frente. É desenvolver o senso de suficiente. E, finalmente, o quarto e último bug, a armadilha do vencedor. A ideia aqui é a seguinte, as habilidades que a gente precisa para ganhar dinheiro e as habilidades que a gente precisa para manter o dinheiro não são só diferentes. Na maioria das vezes, elas são o completo oposto uma da outra. Pensa só, para ficar rico, geralmente é preciso otimismo, coragem para correr riscos, mas para continuar rico, o jogo é outro. Aí entra a humildade, o medo, até uma certa paranoia, sabe? É sobre ser mais contido, mais frugal e ter a consciência de que a sorte uma hora pode virar. O livro conta a história do Jesse Livermore, um especulador lendário. O cara ficou bilionário, mas ele não conseguiu se manter lá. Ele continuou apostando alto, correndo os mesmos riscos absurdos que o fizeram chegar no topo, e o resultado foi que ele perdeu tudo. A lição é pesada. A mesma mentalidade que te leva para o topo do pódio pode ser a que te joga lá de cima sem paraquedas. Ok, então, a gente já viu como o nosso cérebro pode ser um verdadeiro sabotador. A pergunta de $1 milhão é, como a gente conserta isso? E a resposta do livro é no mínimo surpreendente. Ele diz, não tente ser perfeitamente racional. Em vez disso, busque ser razoável. Uma estratégia que parece racional na planilha do Excel, aquela que promete o maior retorno possível, na vida real, ela pode fazer qualquer um arrancar os cabelos de ansiedade e desistir na primeira crise. Ela é racional no papel, mas não é sustentável para um ser humano. Ser razoável, por outro lado, é criar um plano que a gente consiga seguir de verdade, um plano que nos deixe dormir em paz à noite. É um plano que leva em conta as nossas emoções, o medo, a ganância, o arrependimento, tudo isso. No fim das contas, a melhor estratégia financeira é aquela que a gente consegue manter por mais tempo. E para isso acontecer, ela tem que ser razoável e não só friamente racional. E para a gente não ficar só na teoria, porque conhecimento sem ação é só entretenimento, vamos para a parte final. Um plano de ação prático, com um microexperimento para começar, tipo agora mesmo. O experimento é super simples, mas muito poderoso. É o diário da inveja financeira. A gente acabou de ver que a comparação com os outros é a raiz daquele bug da insatisfação. Então a missão é a seguinte. Por uma semana, a ideia é se tornar um detetive das próprias emoções. Toda vez que bater aquela pontadinho de inveja ligada a dinheiro, é para anotar. O objetivo aqui não é se julgar, tá? É só criar consciência sobre quais são os nossos gatilhos. O processo tem 3 passinhos. Primeiro passo, só sinta a inveja. Reconheça que o sentimento apareceu, sem culpa, sem julgamento. Segundo passo, anote o gatilho.
O que exatamente disparou essa sensação? Foi um post no Instagram, o carro novo do amigo, um story de viagem? Anota lá. E o terceiro passo, no final da semana, dê uma olhada em tudo que foi anotado e tente encontrar padrões. Qual é o gatilho que mais se repete? Qual é o nosso calcanhar de Aquiles quando o assunto é comparação? Só o ato de identificar isso já tira um poder enorme que esses gatilhos têm sobre a gente. E para fechar, fica aqui o convite. Depois de uma semana fazendo esse diário, qual foi o gatilho que mais apareceu? Compartilhe aqui nos comentários qual foi a maior descoberta. Vamos a esse espaço para a gente aprender em conjunto e, quem sabe, começar a desativar esses bugs mentais. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima destilação aqui do Biblioteca Destilada.